É fascinante como textos milenares conseguem dissecar a natureza humana com uma precisão quase assustadora, não é? Bom, nessa nossa análise bíblica de hoje, a gente vai desvendar o peso imenso de um único versículo, Provérbios, capítulo 2, versículo 16. Vamos mergulhar juntos na clareza dessa sabedoria antiga e entender por que, surpreendentemente, ela continua mais afiada do que nunca nos dias de hoje. Lendo aqui diretamente da fonte original, o texto diz o seguinte: a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras. Percebe o contraste marcante logo de cara? É um embate clássico entre a sabedoria e o engano. Uma oposição simplesmente perfeita, que na verdade constrói um alicerce muito sólido para tudo que a gente vai explorar agora. Então vamos lá. Parte 1. Perguntas e respostas. Desconstruindo o texto. Para a gente conseguir extrair toda a profundidade dessas linhas, o melhor caminho é fazer as perguntas exatas e ver o que está escondido ali, bem nas entrelinhas. A primeira pergunta fundamental que salta aos olhos é a seguinte: de qual mulher a sabedoria livra o homem? Quer dizer, qual é exatamente a origem dessa ameaça que exige uma defesa tão ativa, tão presente da nossa parte? Bem, a resposta literal é bem direta. A sabedoria vai livrar da mulher adúltera. Mas olha, o detalhe vital aqui, o que realmente importa, é a ação que está sendo descrita. A sabedoria nesse contexto não é só um estado de espírito passivo, sabe? Ou um conceito filosófico abstrato solto no ar. Não. Ela atua como um verdadeiro escudo dinâmico. É uma força de livramento real que precisa estar ali, sempre ativada, para afastar um perigo que é iminente. Avançando um pouco mais nessa estrutura, a gente muda o foco. A gente sai da identidade da ameaça e olha para o método de operação. A pergunta agora é puramente tática. O que essa mulher estranha faz com as palavras? Ou seja, como é que ela ataca? E a resposta revela justamente esse método. Ela lisonjeia com palavras. Presta atenção nisso. O perigo não vem na forma de força bruta, coerção ou de uma ameaça física. Na verdade, ele vem como uma armadilha sutil e quase invisível. É fascinante pensar que a lisonja é basicamente a forma mais antiga de engenharia social que a gente tem registro. Ela simplesmente contorna a nossa lógica alimentando o ego, meio que burla o sistema de defesa da nossa mente e torna a persuasão algo altamente perigoso. Por quê? Justamente porque é muito agradável de se ouvir. E o que é realmente interessante agora é entrar no nosso segundo ponto: o significado da tentação além da superfície. É a hora em que a gente tira aquela primeira camada mais literal do texto e começa a examinar um simbolismo moral que é muito mais profundo. Essa figura da mulher adúltera funciona, na verdade, como um símbolo enorme e muito poderoso para a tentação sensual e moral. Então, a lição se expande muito além daquele sentido literal para abraçar a condição humana como um todo. A gente está falando daquela vulnerabilidade universal à tentação, sabe? É como se fosse uma falha no nosso sistema, algo que acompanha a humanidade inteira, não importa a época, não importa a geografia e nem a cultura. E o próprio texto detalha essa verdadeira batalha espiritual em 3 passos super precisos. O primeiro, palavras enganosas seduzem. O segundo, essas mesmíssimas palavras desviam do caminho da pureza. E aí, como resposta a tudo isso, vem o terceiro passo, que é onde a sabedoria entra em ação para proteger o coração. É um ciclo mecânico implacável. Esse fascínio cego pelo erro só consegue ser quebrado de um jeito: com uma postura de sabedoria que seja ativa e totalmente vigilante. Então, o ponto crucial de tudo isso nos leva à terceira parte: o conselho divino e a aplicação prática. Toda essa nossa análise metódica agora vai convergir para uma conclusão que dá para aplicar no dia a dia. É o momento em que a teoria vira ferramenta. O conselho direto que a gente tira da fonte tem uma urgência que simplesmente não envelhece: deixar que a sabedoria nos livre da sedução e das palavras enganosas. Esse é, sem dúvida, o grande resumo da obra. Isso funciona como um chamado claríssimo para a gente se render voluntariamente à sabedoria, mostrando que essa virtude é, no fim das contas, o único caminho realmente seguro para se alcançar a verdadeira libertação. Para fechar nossa análise, fica aqui uma reflexão um tanto quanto provocativa. Pensa bem. Em um mundo moderno que está absolutamente saturado de palavras enganosas, de lisonjas que vêm até por algoritmos projetados para sequestrar a nossa atenção, o que é que de fato está protegendo o coração humano hoje em dia? Fica esse pensamento no ar.
Quais são as defesas que estão sendo construídas no interior da mente diante de um fluxo tão constante de sedução que nos cerca todos os dias?